Olá, sejam bem-vindos à nossa revisão de hoje. Lembrando que os temas são referentes aos blocos 1, 2 e 3. Nessa primeira parte aqui, vamos falar sobre o básico da potência, a sua definição e a forma como lemos, né, as partes da potência. Aqui nós já temos este exemplo que vocês têm na apostila de vocês. Como é separado, como é nomeado cada parte da potência. Nós já vimos que esse número, que podemos dizer assim, fica aqui na parte de baixo, né? Ele é chamado de base. É o valor que vai ser repetido. É o valor que é o chamado de fator, né? Aquele númerozinho que fica lá pendurado, como um aluno uma vez comentou, o balãozinho, né? O número que está suspenso, ele é chamado de expoente. E nós temos o resultado, que é chamado de potência. Mas o que é uma potenciação? A potenciação pode ser resumida como uma multiplicação de fatores iguais, ou seja, aquele número que vai ser repetido em forma de multiplicação. Se é 3 ao quadrado, é o 3 quantas vezes? Duas vezes. Mas como se lê uma potenciação? Aqui eu deixei dois exemplos, porque são os mais usados, né? E que tem um nome diferente. Já deixei destacado aqui, ó. Podemos ler 3 elevado ao quadrado. Esse termo quadrado, como vocês já puderam perceber, quadrado porque é elevado a 2, sempre 2. Ou simplesmente 3 ao quadrado. Você também pode ler 3 elevado a 2, 3 elevado à segunda potência, enfim. Outro valor que tem um nome diferente dos demais é o 3. O 3 vai ser chamado de cubo. No caso aqui, ó, quem é a base? 4. 4 elevado ao cubo, ou só 4 ao cubo. Todos os demais números você vai ler a base como ela é e elevado ao número que é o expoente. Por exemplo, 5 elevado a 6. Você vai falar a base 5 elevado à sexta potência. Quando nós falamos do expoente, nós vamos usar o termo potência. No caso, ler 6 elevado à sexta potência. Se o expoente for 7, então vai ser 5 elevado à sétima potência. E assim por diante. Então vamos lá, gente, dando continuidade à revisão. Agora falaremos um pouco sobre algumas das propriedades da potenciação. Entre elas temos o expoente 0, o expoente 1 e o produto de potência da mesma base. Quanto ao expoente 0, vocês precisam ler e aprender essa regra básica, né? Porque ela não muda, ela vai ser sempre a mesma. Quando o expoente é 0, lembrando, olha só, esse númerozinho aqui acima, quando o expoente é 0, não importa quem seja a base. Se é um número pequeno, um número grande, se é um número negativo, ou seja, aquele que tem um sinal de menos, se é um número decimal, um número que tem vírgula, ou se ele é uma fração, o resultado ele não muda, é sempre 1. E um detalhe, se a base é negativa, esse resultado será positivo, sempre. Então, nós vamos só lembrar da regrinha. Se o expoente é 0, a resposta é sempre 1. Já quando temos o expoente 1, iremos repetir a base, da mesma forma como ela está. Observe o exemplo. O expoente é 1 e a resposta foi exatamente a base, sem mudar nada. Olha a base quem é? A base é 1000. Se o expoente é 1, a resposta continua o mesmo valor.
Aqui também do mesmo jeito, só que agora nós vamos prestar atenção no sinal. Se a base tem um sinal de menos, a resposta também vai ter, ou seja, repetiu sem alterar nada. A base agora é um número decimal, como eu falei, é um número que tem vírgula. Se o expoente é 1, a base vai simplesmente ser repetida sem mudar nada. A mesma coisa acontece com a fração. 2/3 elevado a 1 é o mesmo 2/3. Agora, quando temos um produto de potência da mesma base, observe, mesma base, elas são exatamente iguais. Quem é a base aqui? 2. Aqui também é 2. Como você vai ler? 2 elevado ao cubo, esse pontinho aqui quer dizer vezes 2 elevado ao quadrado. Para você calcular, repete a base, 2, ele não muda, e vamos somar os expoentes. Somar por quê? Porque nós temos uma multiplicação de potências com bases iguais. Se a base é igual, iremos somar os seus expoentes. 3 mais 2. Repete a base novamente, observe que essa base não está mudando. E faz o cálculo. 3 mais 2, 5. Então, a resposta aqui é o quê? 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é a mesma coisa de o 2, 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Outro exemplo. A base agora é 5 e 5, lógico, são iguais. Se as bases são iguais, vamos observar qual é o sinal que nós temos aqui. É vezes, se o sinal é de vezes, vamos somar os expoentes. Quais são os expoentes? 3 e 4. Como é que fica? Repete a base e soma os expoentes. 3 mais 4 é igual a 7. Então, a resposta, 5 elevado à sétima potência. Já na divisão, que é o que nós vamos ver na próxima, né? Nós vamos fazer o processo contrário. Se na multiplicação somamos, na divisão nós vamos diminuir. Aqui era para ser o sinal de divisão, gente. Lembrando que é os 2 pontinhos, tá? Aqui foi apenas um erro. Mais uma vez, a base tem que ser igual. A base é 2 e aqui também é 2. Repete, escreve novamente. E ficou o quê? 3 menos 2. Por que menos? Porque aqui é divisão. E sempre que tiver divisão de bases iguais, você vai diminuir. Repete a base e 3 menos 2, que é igual a 1. Aqui também da mesma forma, as bases são iguais. Aqui também eu esqueci, mas é um sinal de divisão, né? Os 2 pontinhos. Se você já sabe qual é a conta, a base é igual, vamos simplesmente diminuir os expoentes. 4 menos 2. Repete a base. Observe aqui que é só uma ilustração. Você não precisa fazer isso aqui, não. 4 menos 2, olha só, é igual a 2. Então, ficou 5 elevado ao quadrado. Vamos para a próxima dica. Então, vamos a mais um exemplo aqui da parte do produto de potência, né? Mais especificamente da divisão de potência com bases iguais. Quem é a base? 5. Aqui também é 5. Quais são os expoentes? Os expoentes, né? 6 e 3. O que vamos fazer? Se é divisão e as bases são iguais, vamos subtrair, vamos diminuir. Então, ficou como? Repete a base sempre, repete a base e diminui os expoentes. 6 menos 3. Observe que a base repete novamente. 6 menos 3 é igual a 3. Então, ficou o quê? 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo, você já sabe. É o 5 multiplicado 3 vezes. Lembrando, qual é a diferença? Quando nós temos multiplicação, somamos os expoentes. Se nós temos divisão representado por esses 2 pontinhos, vamos diminuir.
E quando nós temos a potência de potência? Primeiro vamos ter que saber o que é uma potência de potência. Para ser potência, nós já vimos que precisa de um expoente. Só que na potência de potência existem dois expoentes. E, lógico, esses expoentes serão separados pelo parêntese, e não pode ficar os dois expoentes juntos, lógico. Como resolver uma potência de potência? Repete-se a base, isso aqui é sempre, você repete a base e multiplica os seus expoentes. O expoente aqui é 3 e 2, então multiplica 3 vezes 2. Mais uma vez, repete a base e 3 vezes 2 é igual a 6. Aqui mais uma vez, 2 expoentes e uma só base. Quem é a base? O 2. Esse 2 tem dois expoentes, que é o 4 e também 2, né? Faça da mesma forma. Repete a base sem mudar nada e vamos multiplicar os expoentes. 4 vezes 2, 8. Observe que a base continua sendo repetida. 2 elevado à oitava potência é igual a quê? O 2 repetido 8 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, enfim. Outro tema também que estudamos foi a radiciação, que é o cálculo que envolve o sinal do radical, que é esse sinal aqui, né? Só para lembrar, vocês já têm na apostila de vocês, esse espaço aqui nós temos o índice, aqui é o radicando e este é o resultado. Quando não vem nenhum número no índice, você já sabe que aqui tem um número 2. Na matemática não se escreve, tá? E como você lê? Raiz quadrada de 25. Como descobrir a raiz quadrada de um número? Se é quadrado, como o próprio nome já fala, quer dizer que é 2 vezes. O número que eu preciso vai ser multiplicado 2 vezes para ser 25. Você pode tentar usando qualquer número natural. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Lembrando, se você vai multiplicar, tem que ser pelo mesmo número. Exemplo, eu vou tentar aqui pelo 3. Então, tem que multiplicar 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Não deu 25. Vou tentar um maior. 4 vezes 4. Mas lógico que aqui nós temos o 5 como resposta. 5 vezes 5 é 25. Observe que ele foi multiplicado 2 vezes. Aqui nós já temos uma raiz cúbica, que é o 3. Qual é a lógica? Esse valor aqui de dentro, o seu resultado vai ser um número multiplicado 3 vezes por ele mesmo, olha só. Aqui nós já temos a resposta, que é o 4. Lembrando daquela dica, quando tiver uma multiplicação com mais de 2 fatores, vamos multiplicar de 2 em 2. É o que nós fizemos. Multiplicamos 4 vezes 4, que deu 16. E multiplicamos o 16 pelo que sobrou, que é o 4. 16 vezes 4, 64. Aqui nós já temos o quê? A quarta raiz. Isso significa que esse número aqui de dentro, a sua raiz vai ser obtida pela multiplicação do mesmo número 4 vezes. Aqui nós já temos a resposta, que é o 5, né? Lembrando, multiplica de 2 em 2. 5 vezes 5, 25. Observe que repetiu esses dois aqui para simplificar. Aí temos agora aqui o que? Mais 2. 25 vezes 5 deu 125. Esse 5 repetiu, vem para cá. 125 vezes 5 dá 625. Então, a raiz quarta de 625 é o 5. Aí vamos para a próxima parte.